Tal como ficou combinado no nosso último episódio, a Escola Bíblica está de novo consigo. Abrimos aqui mais um episódio. Eu diria o último episódio desta série. Não é o último episódio da Escola Bíblica, claro está, mas desta série do livro de Gálatas. Vamos encerrar este estudo, esta reflexão que temos vindo a fazer com o pastor Pedro Esteves sobre os muitos aspectos que Paulo deixou inscritos na Sagrada Escritura, sobretudo nesta epístola, e ao qual nós até lhe demos um nome, o Evangelho aos Gálatas, ou na Epístola de Gálatas. Pedro, vamos abrir então mais este episódio e, tal como temos feito, vamos começar pelo nosso sumário. Este é o nosso último sumário sobre os Gálatas. Vamos então tentar perceber, precisamente com estas últimas palavras de Paulo, que estas são palavras, sem dúvida, que nos inspiram, porque nos lembram uma coisa, lembram-nos o quanto o apóstolo Paulo sofreu pelo Evangelho, e nesse sentido são um ânimo, uma inspiração para nós também. Antes de refletirmos sobre estes aspectos importantes, vamos abrir novamente a nossa Bíblia, no capítulo 6 de Gálatas, e vamos ler os versículos 16 e 17, que são muito importantes para a nossa reflexão de hoje. Então, vamos ler a partir do nosso quadro, que diz: "E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus." Pedro, nós temos aqui as últimas palavras de Paulo aos Gálatas e parece ser um pouco estranho que Paulo vá terminar esta epístola, esta carta, dizendo palavras como esta: "Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus." O que é que ele queria dizer com isto? Se à primeira vista parece que Paulo quer ser deixado em paz, não é? Uhum. Talvez tivesse, pode parecer que estivesse um pouco farto da igreja e dos seus problemas e queria paz. Eu creio que há mais do que isso aqui, e há na verdade aqui uma ideia sobretudo muito inspiradora. E Paulo foi falando muito dos seus opositores, não é? Daqueles que traziam coisas que não eram agradáveis. Sem dúvida. Nós temos hoje consciência, depois do estudo aprofundado que fizemos, de que se há um pano de fundo para Paulo ter decidido enviar esta carta aos Gálatas, é precisamente o facto de que havia um grupo significativo de pessoas que estavam a enganar e a trair a verdade do Evangelho. E talvez por essa razão também Paulo não vai indicar nenhum nome específico nesta epístola, não é? Ao contrário daquilo que vimos num episódio passado, em que Paulo por vezes se referia a determinadas pessoas. Sem dúvida. E Ele aqui agradecia-lhes. não vê talvez essa necessidade de o fazer, a sua preocupação era demasiado grande talvez com a igreja e talvez houvesse um grupo grande de pessoas que estivessem a deixar-se enredar por estas ideias. E portanto, uma vez que Paulo entra aqui no fundo ao longo de toda a carta numa argumentação a favor do Evangelho e contra todas as ideias de justificação pelas obras da lei, portanto, particularmente a circuncisão, agora nós percebemos que Paulo, como que num derradeiro esforço, tenta mostrar que não vale a pena argumentar com ele, porque, sobretudo, Paulo, mais do que a força dos seus argumentos, a força do apóstolo Paulo estava no quanto ele tinha investido de esforço pessoal, o quanto ele sofreu, aliás, e o quanto abdicou por amor do Evangelho. Estamos a falar de um homem que cresceu no mais alto nível de educação, que tinha todas as condições para se tornar um homem proeminente no judaísmo daquela época. Aliás, ainda na sua juventude já se via que ele já tinha uma grande autoridade, uma grande capacidade de ação. Seguramente ia se tornar um homem respeitadíssimo entre os judeus. E agora Paulo vai apresentar diante destes cristãos, destes crentes, o facto de que ele próprio traz no corpo marcas, quer dizer, do sofrimento. O que é que isto podia significar? Repara, Marcas de em sofrimento. primeiro lugar isto quer dizer Porque ele diz claramente que eram as marcas do Senhor Jesus. as marcas de Jesus, é assim que ele as identifica. Repara, isto mostra-nos o seguinte, que para o apóstolo Paulo, toda a sua argumentação a favor do Evangelho, a teologia de Paulo, vamos dizer assim, não é mera retórica. Nós temos que admitir que, por vezes, o cristianismo, a religião globalmente, corre muito este risco de ser uma coisa retórica. Mas para Paulo não era. E Paulo tinha cicatrizes, vamos dizer assim, cicatrizes no corpo, para mostrar que tudo o que ele tinha feito ao serviço do Senhor
era mais eloquente do que as suas próprias palavras. Por isso esta expressão "não me inquietem" deve ser lido como uma forma de mostrar a estas pessoas que não vale a pena tentar rebater a verdade do Evangelho quando alguém esteve disposto a assumir aquilo que ele assumiu. É interessante que a palavra que ele usa aqui, que lemos diretamente, quando ele diz "trago no corpo as marcas", e estas marcas é uma palavra, aliás, eu posso até citá-la, porque mesmo em grego nós temos em português uma palavra praticamente equivalente em termos de som, de sonoridade, que é uma transliteração, que é a palavra estigma. Esta expressão marcas em grego é exatamente a expressão estigma, que pode, aliás, pode ser traduzida, ou ela originalmente vem num contexto tremendo que tinha a ver com posse ou identificação. Por exemplo, os escravos eram marcados normalmente com algo quente, com marcas que estavam associadas aos seus senhores. Então até um homem podia ser marcado, portanto, ficar com um estigma. Isto significava de quem é que era a posse dessa pessoa. Então Paulo usa esta expressão e aplica-a quase a si em relação a estas marcas, não é? Que ele tinha. Era como se Paulo tivesse uma identidade, estivesse marcado por alguém. Em certo sentido, Paulo quase que se coloca, se lermos desta forma, no papel de um escravo, mas que tem um senhor claramente identificado. Talvez não fosse mal terminarmos para compreendermos bem esta afirmação e vermos o timbre da vida de Paulo, lembrarmos algumas afirmações do próprio apóstolo sobre as experiências que ele viveu. É por isso que eu proponho lermos aquilo que ele escreveu aos Coríntios, porque vem auxiliar a compreensão desta expressão. Por exemplo, a certa altura, no capítulo 11, perdão, 2 de Coríntios, o apóstolo disse o seguinte: são ministros de Cristo, lá está, confrontando-se com outras pessoas. Eu ainda mais. Em que é que ele é ministro de Cristo? E a palavra ministro, é preciso que se note que é a palavra diácono. A expressão grega que está ali é diáconos, quer dizer servo. Eu sou servo de Cristo em quê? Em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes, fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Estas são as marcas que ele dizia, marcas do Senhor Jesus. Isto é uma descrição impressionante. E isto que está aqui são os estigmas, são as marcas que tornam Paulo um escravo, um servo de Jesus Cristo. Então permite-me terminar, Jorge, com estas palavras. Paulo estava a tentar colocar-se aqui na posição de uma inspiração para os Gálatas, e eu estou convencido que ao tê-lo feito, talvez ele não imaginasse, mas hoje em Portugal ou em qualquer lugar do mundo onde alguém nos possa ver ou ouvir, Paulo ainda é para nós hoje uma inspiração. Uma inspiração em relação a quê? E é quase que podemos resumir os grandes pilares desta epístola, deste evangelho em Gálatas. Paulo é uma inspiração do que é o amor de Jesus, que o salvou e chamou para esta obra, porque foi que Jesus que fez isso. Paulo é uma inspiração do que é dedicação à proclamação da palavra. Paulo é um exemplo do que é fidelidade ao evangelho, um evangelho que ele fez questão de nunca substituir por nada de valor humano. Por isso é que nós podemos afirmar, e terminamos com as palavras talvez mais carismáticas desta epístola: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ainda não terminamos porque precisamos deixar um recado lá para casa. O nosso recado final é uma pergunta muito pessoal. Que marcas é que Jesus e o Evangelho deixaram na sua vida? Se teve que investir nele, que marcas ficaram desse investimento? Medite nisso. E ainda que tenha algumas marcas, quem sabe algumas cicatrizes, lembre-se que as bênçãos que receberá de Jesus serão sempre maiores que outras marcas que este mundo deixe na sua vida. Entregue-se a Ele, que Ele seja, e a fé nele, sejam a sua salvação todos os dias.
Penso que foi muito útil para o nosso conhecimento espiritual termos diariamente aberto a palavra de Deus e descobrirmos juntos este Evangelho que conseguimos encontrar em Gálatas. Foi muito bom termos a presença do pastor Pedro Esteves connosco. Nós não estamos a fazer despedidas nenhumas, vamos dizer que voltamos já no nosso próximo episódio, mas vamos trazer outro tema, mas vamos deixar surpresa para esse tema. Vamos deixá-lo de alguma forma com a vontade de voltar a estar connosco, quer pelo Up Channel, quer também pela rádio e pelas redes sociais. Nós temos todo o interesse em que você partilhe a Escola Bíblica com todos aqueles que desejam conhecer mais sobre Jesus. Ficam as nossas despedidas, contamos consigo já no próximo episódio. Até lá!